Cumprimento a todos com a paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 21 ao 28. O título do texto diz: A cura do endemoniado de Cafarnaum. Diz assim a palavra: Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Quem é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a fama por toda a província da Galiléia. Amém? Pode tomar o seu assento. Estamos diante de um texto em que vemos a autoridade de Jesus, ele entrando na província de Cafarnaum, que ficava na região da Galiléia. Num dia de sábado, ele entra em uma sinagoga. Uma sinagoga era o local onde a comunidade poderia receber estudo, orientação. Lá eles se reuniam para ler texto, a Torá. Era aberto ali o rolo e ali eles liam a lei, explicavam sobre a lei. Então era um local ao qual eles cantavam, naquele lugar. Era basicamente o que a gente faz hoje aqui. A gente se reúne aqui, a gente faz a leitura da palavra, a gente explica a palavra, a gente canta, louva a Deus. Então a sinagoga tinha essa característica, porque a gente sabe que para ir até ao templo, para certas regiões, era uma viagem até que grande. Logo eles tinham as sinagogas que também servia para fazer a leitura, ensinamento da palavra. Uma das coisas que aconteciam na sinagoga seria fazer a leitura e o ensinamento da palavra, da lei. E nesse dia, nesse sábado, Jesus foi um convidado especial. O ensinador da noite, o pregador daquele dia seria Jesus.
Que privilégio, já pensou, a gente, eu me fico imaginando estar naquele dia, nessa sinagoga, para receber a instrução, a orientação, o ensinamento de Jesus em primeira mão, é um grande privilégio. E nesse dia, Jesus era o pregador, Jesus era o ensinador, Jesus era o mestre. E ele entra na sinagoga e logo ali lhe dá uma oportunidade para ele fazer uso da palavra e então explicar a lei, explicar a palavra. E logo que Jesus assume a oportunidade, começa a ensinar, começa a explicar, e aí os seus ouvintes que estão ali notam uma diferença. Eles se maravilhavam pelo fato do ensino de Jesus, da forma como Jesus ensinava, explicava a lei. E eles ficaram maravilhados, eles ficaram abismados, ficaram impactados com o ensinamento de Jesus, com a doutrina de Jesus. E eles começaram a comentar um com o outro, né? Nossa, que coisa diferente, nós estamos sentindo uma coisa diferente, o ensinamento dele é diferente, ele não ensina como os escribas, que coisa boa, que ele ensina como que se tem autoridade. E de fato Jesus tinha autoridade, autonomia para ensinar e para pregar. Porque se ele estava ensinando sobre a lei, o fim da lei era Cristo, logo ele tinha autoridade. Logo ele falava do que era próprio dele. Ele tinha um vínculo com a lei. Ele tinha um vínculo com aquele ensinamento. Ele não pregava, ele não ensinava porque ele ouviu falar. Ele pregava e ensinava porque ele vivia aquilo. E além do mais, ele não veio trazer apenas um ensinamento técnico. Ele pregava com autoridade porque ele era o Verbo encarnado. O próprio Verbo estava ali, naquele momento, ensinando, pregando e orientando. Por isso ele pregava com autoridade. Ele estava anunciando agora a chegada do seu reino. E isso era novidade. Isso soava novo nos ouvidos dos seus ouvintes. E eles começaram então a receber aquele impacto daquele ensino. Eles ficavam íntimos, ser tocado por aquele ensino. Aquele ensino teve o poder de entrar na mente, de entrar no ser, de impactar o ser deles. E eles começaram a sentir alguma coisa diferente. Esse mestre é diferente. Esse ensino é diferente. Tem algo de especial. Não é uma coisa mecânica, não é uma coisa decorada. Parece que tem vida no ensinamento dele. Parece que tem algo de espiritual no ensinamento dele, porque Jesus já estava apresentando, pregando, ensinando e demonstrando como que é o seu reino. Logo, o ensinamento de Jesus começou a penetrar na vida daquelas pessoas. E logo o culto começou a ficar bom. O culto ficou diferente. O culto começou vivo. Ora, no ensinamento de Jesus tinha poder e autoridade do Espírito Santo. E aonde há o Espírito Santo, aonde há Deus, tem liberdade. Onde o Espírito Santo trabalha, dando vida às palavras de Jesus e penetrando na vida daquelas pessoas, os seus corações, as suas mentes, as suas vidas começaram a ser impactados pelo poder e autoridade do ensino. Por isso que nós não devemos parar de pregar, de ensinar. A gente tem que pregar, tem que ensinar, porque o ensino transforma. O ensino traz base. O ensino constrói.
O ensino muda caráter. O ensino transforma corações. O ensino transforma vidas. Por isso nós temos que pregar esse Jesus. Porque o ensino ainda é o mesmo, o Espírito Santo ainda é o mesmo, a palavra é a mesma, e a autoridade de Jesus é a mesma, e ele continua operando. E quando nós falamos, ensinamos sobre Jesus, nos dá um prazer enorme, porque estamos falando não um mestre morto, mas um mestre, um Deus que é vivo e que opera e continua a operar nos corações. Nós temos um peso de subir aqui e pregar, porque nós sabemos da seriedade. Mas quando a gente começa a pregar, a gente sente a liberdade, porque nós estamos pregando sobre a verdade, sobre o poder do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho transforma vidas. Nós sabemos que o Evangelho cura. Nós sabemos que o Evangelho levanta. Nós sabemos que o Evangelho é a solução para a vida daquele que procura a verdade. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que me dá uma satisfação em pregar a palavra. Porque eu sei, enquanto eu estou pregando, ensinando, o Espírito Santo está trabalhando na tua mente, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, o Espírito Santo está te enchendo de fé, de confiança, o Espírito Santo vai tirando toda a preocupação, toda a tristeza, o Espírito Santo vai te fortalecendo, o Espírito Santo vai discernindo o interior do teu coração, ele entra no âmago da tua alma, da tua espírito, e ele decifra tudo aquilo que está escondido, que só você sabe, mas o Espírito Santo tem o poder de penetrar na tua vida, na tua alma, e ler a tua vida. Glória a Deus. Logo, o ensino de Jesus era diferente, porque era uma coisa espiritual, e era endossada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Logo atingia as vidas, logo atingia a alma, logo atingia o espírito, e as pessoas notaram a diferença. Falaram, não, esse culto hoje está especial, esse ensinamento está especial, tem algo de diferente nesse homem, esse mestre é diferenciado, o ensinamento dele é diferenciado. Jesus veio trazer as boas novas. Jesus veio pregar naquele dia veio ensinar sobre o seu reino. E ele veio dizer que o seu reino é um reino que veio do céu para a terra. E que esse reino, as pessoas podem ser libertas do poder do diabo. No seu reino as pessoas podem ser erradas. No seu reino as pessoas podem ser libertas. No seu reino as pessoas podem ser salvas. No seu reino as pessoas de escravas podem ser filhos de Deus. No seu reino é um reino que veio libertar as pessoas da mão do diabo. No seu reino é uma novidade de vida para aqueles que necessitam. No seu reino há verdade. No seu reino há um caminho. No seu reino há vida. Era isso que Jesus estava pregando. Estava pregando sobre ele, sobre o seu reino. E as pessoas sentiram a diferença. Sentiram que naquele mestre, naquela pregação, naquele ensino, tinha algo de diferente. E o que era de diferente no ensinamento de Jesus? Eles falavam, não, ele ensina como quem tem autoridade. De fato, Jesus ensinava como tinha autoridade. Como tinha, não, ele era a autoridade. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus ensinava pelo que ele vivia. Ele vivenciava tudo aquilo. Ele podia pregar e ensinar e demonstrar a sua doutrina, ao vivo e a cores. Jesus estava ensinando e as coisas já estavam acontecendo.
No momento que ele ensinava e pregava, ele demonstrava o seu poder. Ele demonstrava a sua autoridade. Ele demonstrava que o seu ensino era verdadeiro. Ele falava sobre cura e as pessoas eram curadas. Ele falava que a sua palavra era vida e aquele que estava sedento, aquele que estava morto espiritual, de repente entrava o ensinamento da palavra, e aquela pessoa começava a receber a luz da palavra e entender que o reino era real. Jesus ia pregando e ia demonstrando. E isso eles sentiram essa novidade. Nossa, que doutrina é essa? Que autoridade é essa? E a gente tem que entender sobre a autoridade de Jesus, porque Jesus entrou ali na sinagoga e ele não impôs a sua autoridade. O povo, os ouvintes aqui reconheceram a autoridade em Jesus. O povo aqui sentiram que ele pregava e ensinava com autoridade. Porque quem verdadeiramente tem autoridade, ele não impõe a autoridade. Porque quem impõe autoridade, de fato, não tem. Mas como Jesus era autoridade, ele só falava do que era próprio. Logo as pessoas sentiam que no ensinamento dele tinha poder e autoridade. Outra coisa na autoridade de Jesus, que essa autoridade sempre confrontava. E estava ali para confrontar o mal. Quando os fariseus, com inveja de Jesus, iriam disputar com Jesus sobre a lei, eles perdiam porque eles vinham com a decoreba, mas Jesus tinha autoridade. Por isso Jesus vencia. Quando os demônios se deparavam com Jesus, porque a autoridade de Jesus confronta. Os demônios perdiam, cediam, porque Jesus tinha autoridade. Quando apresentava um enfermo, Jesus curava a enfermidade, porque ele tinha autoridade sobre a enfermidade. Então tinha que haver confronto. Se nós temos essa autoridade, Jesus, ele nos dá autoridade, logo a nossa vida vai haver confronto. Porque é havendo esses confrontos que você vai usar a autoridade de Jesus. Não tem como, a autoridade precisa ser combativa, precisa ter confronto. E Jesus confrontava mediante a sua autoridade. Outra coisa sobre a autoridade de Jesus é que ela é abrangente. Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e embaixo na terra. No mundo espiritual, essa autoridade é abrangente. Não tem lugar no universo que a autoridade de Jesus não chegue. A autoridade de Jesus, ele é o único que tem autoridade no nome. Porque no nome de Jesus há poder. E outra coisa que a gente precisa aprender sobre a autoridade de Jesus, que ela é transferível. Porque Jesus, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E eu vos envio. E em meu nome, que tem autoridade, vocês vão expulsar demônios, vocês vão pregar a palavra e vocês vão curar os enfermos. Receba a autoridade. A autoridade de Jesus é transferível. Ele não guarda a autoridade só para ele. Não, ele falou: se vocês crerem, vocês farão a obra que eu estou fazendo. Logo eu transfiro essa autoridade, esse poder, essa unção para você. Ele não ele não manipula a sua autoridade. Não, a autoridade é só minha.
Não, mas para aquele que crê, aquele que segue, aquele que acredita, aquele que entregou a sua vida para Jesus, ele também tem para você poder e autoridade. Ele te dá esse direito de você usar o poder do nome de Jesus. Então você tem que fazer uso dessa autoridade que Deus te conferiu, que Deus te entregou. E no nome do Senhor Jesus, você tem que pregar a palavra, ensinar a palavra. Se tiver endemoniado, você expulsa pelo poder do nome de Jesus. Se tiver enfermo, você precisa orar pelo poder do nome de Jesus, porque foi essa autoridade que Jesus Cristo transferiu para mim, para você e para a sua igreja. Continuando no texto, o texto diz que as pessoas que estavam ouvindo se maravilharam da doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade, e ele diz aqui, e não como os escribas. Os escribas eram os especialistas, eram que tinha a capacidade técnica de fazer as cópias da lei, dos rolos. Então, eles eram também peritos naquilo. E geralmente era o escriba, o mestre na sinagoga que dava o ensino, que ensinava. Mas o povo estava acostumado já com o ensino do escriba. E eles ouviam ali, mas é que o escriba não tinha essa autoridade. Porque o escriba, ele ensinava, do que ele aprendeu era só decoreba. Ele falava de outros, não podia falar deles. Logo o seu ensinamento não tinha autoridade, não tinha poder. Era só informação, era só uma coisa técnica. Era só uma decoreba que eles passavam para frente. E o povo já não se sentia bem com aquilo. Aquilo não mexia, não tocava o coração, não tocava a alma, não penetrava, era uma coisa superficial. Não tinha espiritualidade no ensinamento dos escribas, não tinha unção, não tinha poder, não tinha Espírito Santo, não tinha nada disso. Era só informação, mas não passava daí. Os ensinamentos do escriba não mudavam caráter, não mudava mente, não criava metanoia, não criava mudança de vida. O escriba não tinha poder e autoridade que Jesus tinha. Porque o de Jesus, se tivesse fome do ensino, só Jesus podia dizer, eu sou o pão da vida, para o faminto. Se os ouvintes de Jesus tiverem sede de salvação, ele diz, eu sou a água da vida. O escriba não tinha poder e autoridade para dizer isso. Só Jesus tinha poder e autoridade para dizer que ele era o bom pastor. Para a ovelha que estava perdida, ele era o bom pastor. Para a ovelha que estava desgarrada, ele se oferecia como bom pastor. Eu sou o bom pastor. Aquele que estava morto espiritual, ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Só Jesus podia dizer isso. Para o cego espiritual, ele dizia, eu sou a luz do mundo. Só Jesus tinha poder e autoridade para dizer isso. O escriba não podia dizer isso. Só Jesus tinha a capacidade de dizer isso, só Ele poderia oferecer isso. Essa era a novidade do reino, essa era a pregação do reino, essa era a apresentação do reino, só Jesus poderia dizer isso. Por isso que o seu ensino tinha poder e autoridade. E eles sentiram a diferença, não dava para os escribas competir com o ensinamento, com o poder e autoridade de Jesus. Era impossível, era tarefa impossível.
Os escribas só poderiam oferecer lei, mas Jesus oferecia graça. Jesus oferecia misericórdia. Jesus oferecia esperança. Jesus oferecia vida. Jesus oferecia salvação. Só Jesus poderia oferecer salvação. A lei apontava o pecado, mas Jesus oferecia perdão dos pecados. Aleluia! E o texto continua dizendo: e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Eu não falei que a autoridade confronta? Eu não falei que a autoridade do ensino de Jesus era diferenciada? Eu não sei dizer se aquele homem que estava com aquele espírito imundo visitou outras vezes aquela sinagoga, mas é possível. Mas até então os escribas tinham no meio de seus ouvintes uma pessoa que estava endemoniada. Todo dia o demônio ouvia o ensinamento dos escribas, não acontecia nada. Não dava em nada. Ele sentava lá, ouvia todo o ensinamento, saía tranquilo. Mas um dia deu ruim para o demônio. Nesse dia Jesus foi pregar na sinagoga. Nesse dia Jesus pregou e ensinou com autoridade. Nesse dia a presença de Jesus, a autoridade de Jesus é confronto. E ele teve que se revelar, não deu para esconder mais, porque a luz de Jesus revela. A luz de Jesus denuncia. E tem confronto. Aonde Jesus está, o mal tem que se revelar. Aonde Jesus está, ele prevalece. Prevalece a graça de Jesus, o amor de Jesus, a unção de Jesus, o poder de Jesus. E o diabo tem que se manifestar. Porque ele não aguenta a presença de Jesus, a autoridade de Jesus. Ele teve que se revelar. Ele gritou. O demônio, o homem ficou possesso. E ele diz: que temos nós contigo? Ele usa o plural. Ele usa o plural. Que temos nós? Ou seja, aquele demônio não tinha nada com Jesus, porque as trevas não tem nada a ver com a luz, o mal não tem nada a ver com o bem. E aquele demônio diz: que temos nós contigo? Ele falou no nome dele e no nome do reino de todo mal, em nome do demônio, em nome do diabo, em nome de todos eles. Porque é da quadrilha toda. Porque nenhum deles, de fato, tem nada com Jesus. Por isso, irmãos, nós temos que cada vez mais ser íntimos de Jesus. Porque cada vez que você dá lugar para Jesus, cada vez que Jesus é superior e Senhor na tua vida, mais cheio de Jesus você é, e menos lugar para o diabo você dá. E aí, ele tem que sair ele sai de perto de você, ele sai de perto da tua casa, do teu trabalho, porque aonde você chega, a graça, a unção de Jesus, o poder de Jesus, chega e o mal tem que bater em retirada. Porque há confronto. E a unção que está sobre a tua vida, a luz que está sobre a tua vida, vai prevalecer sempre sobre o mal. E aqui a gente tem que meditar numa coisa. Para Jesus, a gente sempre se entrega 100%. A gente tem que se entregar 100%. Porque Jesus falou assim: olha, tu não é quente nem frio, tu é morno, não é? Então é 50%. Jesus falou: ó, não dá para agradar a Deus e a mamon, né? 50%. Jesus não aceita 50% da tua dedicação, da tua fé, do teu compromisso. Não. Ele só aceita 100%. Você tem que se entregar. Aquele que quer vir após mim,
Renuncia-se a si mesmo, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. 100%. Já o diabo, ele escolhe. O diabo é o seguinte, ele não faz exigência. Não faz. Se você se dedicar a abrir espaço, 10% da tua vida para o diabo, ele quer. Ele não faz exigência. Se você se dedicar 20% para o diabo, ele quer. Porque é aí que ele precisa entrar. Depois que ele entrou, o resto, ele domina. Então ele aceita que você, o diabo aceita que você não se entregue 100% para ele. Não tem problema. Ué, ninguém em sã consciência vai dizer, eu quero o diabo 100%, a minha vida é do diabo. A não ser que seja um satanista. Mas do contrário, ninguém vai falar isso. Não é verdade? Mas mesmo que você não fale isso, mas se você aceita se dedicar 10, 20% para o diabo, ele aceita de bom grado. Não, vem que eu quero. Jesus não quer, Deus não quer você 100%. Mas eu quero. Se você vir com 20%, se você abrir uma brecha, eu quero. Eu vou tomar espaço por aí. Por isso que Deus não aceita que sejamos mornos. Por isso nós temos que nos entregar 100% para Jesus. Temos que ser 100% de Jesus. Porque sendo 100% de Jesus, não resta nada, nem 1% para o diabo. Não resta nada para o diabo. Jesus que tem que preencher a nossa vida. Por isso a Bíblia diz, sede cheio, sede cheio, sede cheio, sede cheio do Espírito Santo de Deus. O que temos nós contigo? Nada. Natureza do diabo é o diabo, Jesus é Jesus. Isso aí ele falou a verdade. Vieste nos destruir? Olha como o demônio sabe que o destino dele já está traçado. Ele sabe que o final é destruição mesmo. Então, ele viesse já nos destruir? Sabe que para ele não tem jeito. Como para ele não tem jeito, ele quer levar o máximo de pessoas possível com ele. Porque ele sabe que para ele, o destino dele já está encerrado. Bem sei que tu és o Santo de Deus. Agora o demônio confessa a natureza de Jesus. Quem é Jesus para o demônio? O Santo de Deus, o Santo de Deus, o Santo de Deus. Se o demônio teve que confessar que ele é o Santo de Deus, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é o Santo de Deus, ele é o Santo de Deus para a tua vida. Jesus é aquele Senhor da tua vida, Senhor da tua alma. Quem é Jesus para você? Que você possa dizer, Jesus é tudo para mim. 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 Aleluia. Glorificado, exaltado, magnificado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus disse para o demônio, cala-te. Aí ele demonstra a sua autoridade. Cala-te, quietinho. Isso nós temos que aprender com Jesus. É assim que se lidar com o diabo. Na casa do Senhor, aonde Jesus está, quem fala é Jesus. Quem tem autonomia é Jesus. Quem tem autoridade é Jesus. Aqui Jesus fala, aqui Jesus manda, aqui Jesus opera, aqui Jesus trabalha. É só Jesus. Tem nada que o diabo está falando. Entrevista com o demônio. Rola, diabo, fica de pé, fica amarrado, solta. Ou você liberta, ou você amarra, né? Tem que se decidir, né? Quem é você? Como é o seu nome? Qual é a tua cor? O que você faz? O que você quer fazer na vida dela? Com Jesus não. Fica quieto, quietinho. Aqui quem manda sou eu. A autoridade aqui sou eu. Aqui quem fala, prega, ensina, sou eu. Aqui você tem o direito de ficar
calado. Cala-te. E tem mais, tem conversa contigo não. Vai embora, sai dele, sai. Diz que o diabo gritou, o demônio gritou. Você sabia que uma pessoa endemoniada às vezes choca, né? Já tive que segurar uma criança de 6 anos de idade. Eu não, que eu não consegui segurar. Ela é endemoniada. Teve umas 3 ou 4 pessoas para segurar uma criança de 6 anos de idade endemoniada. Um poder sobrenatural. Isso choca. E aí, se a gente vê um demoniado, a gente fica chocado, mas não é para ficar chocado. O mais valente está com você. A autoridade do Senhor está com você. É para você ir para cima e repreender, em nome de Jesus. Quem acha ficar com medo do demoniado? Não tem essa, irmão. Agora, quando o diabo está operando na vida da pessoa e ele se manifesta, ele também se denuncia. Ele se entrega, né? A gente vê que é o diabo ali. Isso é ruim? É. Mas o pior não é isso. O diabo tem várias formas de trabalhar. O diabo é astuto. E ele prefere trabalhar na surdina. Ele prefere trabalhar de maneira que ele não seja detectado, que não seja revelado, porque uma vez revelado, todo mundo sabe que é o diabo, o demônio está operando ali, acabou a graça. Logo, o diabo tem mais sucesso quando ele trabalha camuflado. Então ele vai fazer de tudo para te tirar da oração, para te tirar do ensino, para te tirar do culto. Ele vai trabalhar nas entrelinhas, nos bastidores, de maneira que quando você vê, você já está fraco. De maneira que quando você vê, já não sente mais a presença de Deus. De maneira que quando você vê, meu Deus, mas como é que eu vim parar aqui nesse estado? Alegria, já estou perdendo até a alegria da salvação. O diabo trabalha nos bastidores. O diabo trabalha em silêncio. Ele quer que você não veja. Ele não quer, muitas vezes, aparecer. Ele quer trabalhar de maneira que você não veja. Isso é perigoso, irmão. E para você detectar isso, você precisa estar cheio do Espírito Santo para você ter discernimento do Espírito. Não adianta negar a existência do demônio, do diabo. Não adianta só negar. Porque está aí, está trabalhando. Ele está procurando a brecha, ele está procurando de que forma ele vai minar a tua fé, a tua alegria, a tua disposição. Ele quer saber de que forma ele vai, a brecha que você vai dar para ele entrar. Naquele dia, aquele homem, ele fica possesso. Jesus confronta, Jesus faz mais, Jesus liberta aquela vida. Sabe por quê? Porque Jesus é o mais valente. Jesus falou que o diabo, ele entra na vida das pessoas. A vida das pessoas é como uma casa. O diabo, ele entra, ele vem, monta com várias armas, ele monta a sua edificação, ele se instala na vida das pessoas. E ali ele domina. Ninguém tira ele. Somente Jesus é o mais valente, é um valente maior. Se o diabo é valente, Jesus é mais valente. Somente Jesus tem poder para entrar onde? No ninho do diabo, na casa do diabo e arrancar ele de lá. Somente Jesus tem poder para libertar as vidas das garras de Satanás. Jesus é o mais valente. Por isso nós temos que estar
adorando esse Deus, buscando esse Jesus, de comunhão com esse Jesus, porque Ele é o mais valente. Ele vai expulsar toda a armadilha do diabo, toda a seta do diabo, toda a armação do diabo contra a minha vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Ele vai derrubando, Ele vai tirando, porque quem tem que prevalecer sobre a nossa vida é Jesus, e maior é o que está conosco do que o que está com eles, que está lá fora. O demônio sai do homem. E as pessoas que estavam ali ficaram maravilhadas. O homem tem poder e autoridade para ensinar. Agora ele tem poder e autoridade para expulsar o demônio, e o demônio obedeceu. O demônio estava aqui a todo momento e ninguém sabia. Mas quando Jesus chegou, o demônio se revelou. E o pior, falou que Ele é santo. Falou que Ele é de Deus. E teve que obedecer, ficou caladinho. E por fim teve que largar a vida do homem. E diz que ele gritava, o diabo gritou, porque ele não quis largar. O diabo não quer perder ninguém, por isso que ele grita, por isso que ele vai espernear. Porque ele não quer perder, mas não adianta. Quando o mais valente chega, ele tem que sair sim, ele tem que bater retirada sim, ele tem que desocupar a casa, porque quando Jesus entra, ele limpa a casa, ele faz uma faxina, ele arruma tudo, ele coloca tudo no lugar, ele opera, ele entra, ele assume o trono da tua vida, e agora quem manda é Jesus, agora quem governa é Jesus, agora o maior tomou conta. Aleluia! O homem fez isso aqui nesse culto, a gente achou que ia ser mais uma vez aquele negócio monótono, aquela ladainha, mas o homem chegou aqui, prega com autoridade, traz um novo ensino, o ambiente muda, até o demônio se manifesta, teve que sair. Nossa, nós estamos, puxa vida, que culto, que ensinamento, que coisa maravilhosa. Nós estamos admirados. Agora tem um negócio aí. Jesus não se impressiona com pessoas que estão admiradas. Não. Isso não impressiona Jesus. Você está de Jesus. Você está admirado com Jesus. Isso não impressiona Jesus. Jesus não está à procura de pessoas admiradas. Jesus está à procura de pessoas, de adoradores, de verdadeiros adoradores. Que a tua admiração possa evoluir para uma adoração. Aí sim. O admirador, ele fica só no campo da admiração. Mas aqueles que é adorador, não, eles adoram. Ele não se contém em admirar Jesus, ele quer adorar Jesus em espírito e em verdade. O admirador, ele fica impressionado com as maravilhas de Jesus, ele fica impressionado. Já o adorador, não, já o adorador, ele se prostra, ele se rende e ele adora, ele se rende, ele entrega a sua vida, ele cai nos pés de Jesus e diz: Jesus, eu sou teu, Jesus, tu és digno de toda adoração, de todo o meu louvor, de todo sacrifício, tu és Senhor e Salvador da minha vida. O admirador, ele fica só no campo do elogio. O adorador, ele confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eis a diferença. Quem sabe você tem só admirado Jesus, mas precisa descer e mergulhar em águas mais profundas. Até agora você está só na superfície, mas você precisa mergulhar nas águas do Espírito Santo e se tornar um adorador de verdade.
Você precisa deixar Jesus assumir o trono do teu coração, a tua vida. Você precisa deixar Deus ser Senhor da tua vida. Você precisa se entregar de corpo e alma. Você precisa ser transformado, regenerado na presença de Jesus. Para finalizar, a Bíblia diz no versículo 28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Aquele culto foi impactante, aquele ensino transformador. As pessoas saíram falando, olha, lá na sinagoga de Cafarnaum, chegou o mestre lá. Homem prega com autoridade, com unção, com poder. Que ensino maravilhoso. Quem é? Jesus de Nazaré. Até o demônio se manifestou lá, diz que ele era o santo de Deus. O demônio obedeceu ele, não tem para ninguém. O homem repreende enfermidade, o homem tem autoridade, o homem cura enfermo, o homem fala e o homem obedece, ele tem poder, autoridade, ele tem unção. Olha, aquele culto ficou na memória. Vocês precisam conhecer ele. E a notícia foi se espalhando em toda a Galiléia. Foi para Cafarnaum, Corazim, Betsaida, Nazaré, e a notícia foi se espalhando. E a fama de Jesus, o nome de Jesus foi conhecido até os confins da terra. Passado 2000 anos estamos aqui falando de Jesus, que Jesus cura, salva, batiza e leva para o céu. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Ele nos deixou uma missão. Não adianta o nosso bairro ouviu falar de Jesus. Não, Jesus, eu já ouvi falar. Mas nós como um corpo, nós temos que ir até essas pessoas, obedecendo o ID, fazendo a nossa missão. E não só levar o nome de Jesus, mas demonstrar quem é Jesus. As pessoas precisam ver, experimentar esse Jesus. Isso que você está experimentando aqui, outras pessoas precisam experimentar. Não adianta só ouvir falar Jesus. Você já experimentou Jesus? Não, você precisa então experimentar. Uma vez que ele entra na casa, ele expulsa quem estava te escravizando, tira o valente de lá e ele é o maior, ele é o mais forte, ele é o mais valente. Ele entra, ele vai transformar a sua vida. Você precisa provar Jesus. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor... Nós somos o corpo de Cristo. Precisamos levar Jesus. Precisamos que as pessoas experimentem Jesus. Precisamos que as pessoas tenham um relacionamento com Jesus. Precisamos que as pessoas tenham intimidade com Jesus. E onde eles vão ver isso? No corpo. É no corpo. É o corpo de Jesus. Tem que estar cheio da unção de Jesus, cheio da graça de Jesus, cheio do amor de Jesus, cheio da paz de Jesus, cheio da misericórdia de Jesus, cheia de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Esse corpo não pode ficar confinado aqui. Nós precisamos espalhar e levar Jesus. Como? Tendo Jesus na vida, andando com intimidade com Jesus, adorando Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus, exercendo a autoridade de Jesus,
demonstrando como que Jesus transformou minha vida, pode transformar a tua vida também. O que é isso? Por que eu chego perto de você, eu sinto tanta luz? É Jesus mora em mim. É Jesus, eu sou o corpo. Nossa, quando eu converso com você, eu sinto tanta paz. O que é isso? É a paz de Jesus, é a paz de Jesus. Jesus está morando na minha vida. Você quer conhecer? Você quer essa paz? Ele te oferece também, Ele te dá também. Nossa, como que tanta esperança que você tem? O que é isso? Não, eu creio, a minha esperança não está no governo, não está no socorro do governo, não está no meu emprego, não está na minha profissão. Onde está a tua esperança? A minha esperança está em Jesus, está em Jesus, está em Jesus. Até nos confins da terra. E nós temos essa missão de levar o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a obra continua, a missão continua, o trabalho continua, a seara é grande, poucos são os ceifeiros, e nós precisamos despertar, nos levantar cheio da autoridade de Jesus e levar Jesus para o sedento, levar Jesus para o faminto, levar Jesus para o miserável, levar Jesus para aquele que está amarrado, aquele que está com a vida destruída. Leve Jesus, nós somos o corpo de Jesus, nós somos o corpo de Jesus, que nesta noite Jesus está aqui como esteve lá naquela sinagoga, a presença dele está aqui conosco, que nessa noite o Espírito Santo pode te capacitar agora e agora. Ele vai te dar autoridade sobre a tua vida. Ele vai encher você de poder e de autoridade para você ir para o teu lar cheio, revestido de poder, para você ir para o seu emprego revestido de poder, para você andar nas ruas revestido de poder. Jesus Cristo está sobre a tua vida. A autoridade de Jesus está sobre a tua vida e você vai desfazer as obras do diabo em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.